Fala aí, galera. É o seguinte, nós estamos aqui em mais um Globalcast aqui no Hub Global Business, plataforma global de Brasília. Eu sou o Pedro Renz, sou aqui da plataforma, sócio do Pablo Marçal, sócio do Erasmo Cirqueira. E junto aqui com a Shirley hoje, que fala muito sobre a parte influência digital também, já é empresária, tem alguns Exato. negócios também, e também Sim, fala sobre a parte da nutrição para diabéticos, correto? exato. Fala um pouquinho mais sobre você. Então, eu sou a Shirley Miklos, né, eu nutricionista, hoje eu trabalho na parte eu sou especialista em diabetes e emagrecimento. Doenças metabólicas num todo, né, essas doenças que aparecem por má estilo de vida. Então as pessoas estão levando um péssimo estilo de vida, estão vindo as doenças metabólicas, que é a hipertensão, obesidade, diabetes, pré-diabetes, gordura no fígado, e aí eu entro com um método de alimentação muito eficaz, eliminando tudo isso e devolvendo vida para as pessoas novamente. Glória a Deus, cara. Por mais pessoas Amém. que ajudam a outras pessoas. Cara, mas isso que a gente faz, né? Eu também mexo muito com digital, né? Outro posicionamento, o meu é mais de network, empresários, né? O seu mais da parte de nutrição, mas nós sabemos que hoje o digital, ele é complexo. As pessoas vendem uma facilidade muito grande sobre o digital e não é essa facilidade toda que as pessoas enxergam. Eu falo que é mais difícil do que as empresas comuns. Eu que já tenho várias empresas, eu tenho 10 negócios hoje, na verdade. Eu já tive mais de 10, aí eu reduzi algumas que eu falei que não fazia sentido. Mas sobre o digital, essa parte de ser influenciadora, de ter também a importância, porque quando você é influenciador, você também tem a vida das pessoas que você está transformando, né? O que você fala, as pessoas compram de ideia, elas te seguem, elas aprendem com você. Então, como é que você enxerga hoje isso nas pessoas? Tipo assim, de influenciar pessoas, de ser importante na vida das pessoas? Então, Pedro, eu tenho uma vertente comigo. Eu sempre comento isso na minha casa. Eu nunca vou passar aquilo que eu não vivo, aquilo que eu não sinto e É aquilo que eu não isso. acredito. Eu só passo para as pessoas eu nem abro a câmera quando eu não estou bem naquele dia, sabe. "Ah, hoje eu não estou inspirado, hoje eu" não, não, eu abro a câmera e falo o que eu vivi, o que eu senti, minha história de vida, entende. Eu acho que isso conecta muito com o público. Não adianta tanto que eu venho numa jornada aí de anos tentando viralizar e não conseguia. Aí eu procurava empresas e falava: "Ó, você tem que ser assim, você tem que ser assado". Eu: "Não, mas eu sou assim, eu sou a pessoa mais simples, eu não gosto de estar em lugares que" por exemplo, uma vez eu contratei uma empresa que falou assim: "Ó, você tem que estar aqui". Eu falei: "Mas eu não gosto daquele lugar, não condiz comigo, então não faz parte de mim". Aí eu fui deixando aquele tanto de empresa, aquele tanto de dinheiro que eu gastei e falei: "Quer saber? Eu vou ser eu mesmo". Aí no dia que eu decidi ser eu mesma, ativei minha identidade, autoconhecimento e etc, etc, sem medo de julgamento, aí eu viralizei. Mas isso foi uma estrada, assim, de anos. E as dificuldades para se tornar influenciadora? Não só para viralizar, mas no dia a dia. Como é que a Shirley enxerga isso ali? É um trabalho o quê? Quase 24 horas para você? Como é que você vive isso, essa jornada? Então, hoje eu tenho 2 filhos, né, e viver essa jornada não é muito fácil, eu preciso de uma equipe ali por trás, mas nem sempre foi assim, foi sempre eu sozinha. Nessa jornada, por muitas vezes, por ter a impressão que ninguém estava me ouvindo, por não ter, né, o número de seguidores, enfim, dava vontade de desistir. Por muitas vezes eu falei: "Eu vou desistir, ninguém tá me vendo", e por ter um método de alimentação de verdade, de coração tão bom, na área do diabetes e do emagrecimento, eu falava: "Meu Deus, mas eu vou desistir, como que as pessoas vão conhecer isso? Eu poderia estar transformando milhares e milhares de vida e não consigo". E isso me sobrecarregava, porque ninguém via e eu tinha que produzir conteúdo e foi essa loucura. "Ah, vou desistir, não vou desistir", 2 semanas sem gravar, uma semana gravando, mas dentro do meu coração algo falava: "Não desista, não desista, não desista", eu não desisti. Hoje eu concilio minha carreira, assim, quando dá, eu cronogramo muito bem ele, né, eu preciso ter aquele eu tenho um bebê de 8 meses, eu preciso deixar tudo certinho, os horários de trabalhar, tudo bonitinho, claro que vai haver alguma intercorrência ali no meio do caminho, mas eu deixo tudo muito bem escrito e dá muito certo e as coisas vão fluindo. E principalmente, Pedro, porque hoje eu conecto com a minha essência mesmo, comigo, sabe, eu não tento ser o que eu não sou, isso dá muito certo. Cara, isso é muito doido mesmo. A Shirley aqui, ela tá crescendo. Eu estava falando pra ela aqui, eu fiquei impressionado, cara. Eu peguei e falei assim: "Cara, espera aí, deixa eu olhar seu Instagram aqui", até pra falar pro pessoal, você que tá em casa aí, Shirley Miklos, né, que é Shirley com Y, né, no É Y final. no final, SH no início. Isso, SH no início, Shirley Miklos, e ela estava com 520 mil seguidores ontem, quando eu olhei.
entendeu? Ontem. Aí ela tá agora já com 525 mil. Eu falei, 5 mil seguidores da noite pro dia? Eu falei assim, cara, potência isso aqui, viu? Mas não é só o Instagram, né? Você também tem o YouTube e o TikTok, né? É, eu tenho TikTok. Lá no TikTok eu tô indo para 1 milhão de pessoas. Então lá assim, é muito melhor, assim, muito mais pesado. E sabe uma coisa que me abriu muito a visão, Pedro, que é até bom um insight para as pessoas, é sobre o TikTok. O Instagram, eu achava o Instagram muito engessado. Eu precisava muito ser quem eu não era. Quando eu abri porque são duas plataformas totalmente distintas, viu? Lá no TikTok, o que viraliza é a parte simples. Não adianta você querer ser quem não é. Não adianta você querer impor, sabe? Cheio de holofotes, câmeras, microfone. Lá não funciona isso. Lá funciona você acordar e filmar. E isso conectava com a minha essência. Aí eu fui primeiro pro TikTok, viralizei lá. Hoje eu já acordo filmando, assim, mas é tudo muito natural. Eu leio meu devocional, falei, eita, que insight aqui, uma passagem na Bíblia legal. Deixa eu falar para as pessoas. Aí dá muito certo. Aí tudo eu vou filmando todos os dias. Um dia, eu falo sempre pro pessoal, falo assim, ó, faça até um dia ficar natural, porque no início não é natural ter que gravar. Não. E de vez em quando é um dia. Eu não sei se você passa por esses dias, eu passo. De acordar e falar, por que que eu tenho que gravar hoje, cara? Tem hora que você só fala assim, eu só queria ter um dia de uma vida simples, daquele dia de ninguém saber da minha vida, não ter que falar Sim. nada, mas a gente sabe que a gente chega a um patamar que a gente influencia as pessoas, e se a gente deixar de influenciar, outras pessoas ruins vão influenciar. Se a gente não transborda aquilo que a gente carrega, outras pessoas ruins, né, vão transbordar. E o Brasil foi dominado por isso, né? Então, as pessoas boas falam, não, vou viver minha vida, né? E aí as ruins falam, enquanto você vive sua vida, eu vou influenciar os outros. Aí vem Globo, que influenciou muito a nossa população durante muito tempo. A política, até hoje, a gente paga o preço de uma influência negativa, que os bons se calaram e os maus tomaram conta. Quando você não assume o governo da sua vida, outra pessoa assume por você, né? Então, eu enxergo isso muito, nosso papel de ter que fazer isso por um propósito, né? Não é fazer por fazer, mas é fazer com o propósito de transformar vidas, de ajudar as pessoas, de que elas acordem e falem, cara, tem esperança pra mim, eu consigo. Se a Chile conseguiu, se o Pedro conseguiu, se o Erasmo conseguiu. O Erasmo hoje tá com 12 mil seguidores, né? Mas não tinha Instagram antes de conhecer o Pablo, nem tinha Instagram. Ele não sabia nem usava esses trem. Então, assim, é um processo, obviamente, vai ter diferenças entre algumas pessoas e outras, até de conteúdos, né, de público. O nosso público é mais a parte de network, empresários, mas a gente enxerga muito que se a gente ficar calado, não vai pra frente, né? Então, Não, e principalmente quando você começa a transbordar, que você entende o seu propósito aqui na Terra, você fala assim, aí você fala, tá bom, eu vou ficar uns 2 dias em off. Você liga o celular, você fala, aí alguém te manda um depoimento, é o que acontece comigo. Você ajudou a transformar a minha vida, hoje eu te assisto, eu levantei de uma cama, hoje mesmo eu recebi um depoimento de uma moça que falou assim, eu estava quase dando cirrose com esteatose hepática, eu era totalmente viciada na comida, porque eu levei a minha linha, Pedro, não só para alimentação, para o autoconhecimento. A pessoa que ela tem autodomínio, domínio próprio, ela sabe dominar sobre a comida, ela emagrece, ela muda o estilo de vida. Quando ela sabe lidar com as emoções, ela sabe lidar com a comida. Então, comer de forma desenfreada é emoção, Total. é emoção retida. Total. São buracos emocionais. E se ela sabe lidar com aquilo, se ela preenche aquelas lacunas, ela não vai correr para dopamina fácil mais. Ela vai para uma dopamina difícil, como uma corrida, uma academia, uma musculação. Um tênis, um triatlo, Um tênis, esporte. então. Né? Então, é isso que eu falo, é sobre isso. E aí, hoje eu recebi o depoimento de uma moça falando assim, olha, eu estava indo para cirrose, esteatose hepática, excesso de comer açúcar, né? E grau 3, em cima de uma cama, totalmente viciada na comida, é alcoólatra, porque eu falo muito dos vícios, né? E aí, hoje, eu não tenho vício nenhum, emagreci 40 quilos, agradeço a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua vida todos os dias, porque foi através dos seus vídeos que eu me transformei. Aí, quando eu leio aquilo, eu falo, como é que eu vou parar, meu Deus? Não tem como eu parar. É bem isso. Com certeza, você é cristã, né, também, então Sou. eu tenho muito dos momentos que eu chego, assim, pra Deus à noite mesmo. Tem hora que a gente passa por uns momentos e fala assim, cara, será que é realmente, não, é isso que a gente tem que fazer, né? Eu acho Sim. que todos nós que estamos nesse mercado digital, a gente passa por esses momentos e eu pergunto, Deus, se o senhor quiser que eu continue de verdade nesse tempo, porque se fosse por conta minha só, eu tava com meus outros negócios, eu tava com a Em off. em off, eu tenho a fazenda, É. tem câmera fria, tem outras empresas, eu falava, Pronto. eu Pra tô que em melhor off, do que pra estar na quê? fazenda? Não, você é louco, aquilo ali eu nasci pra estar numa fazenda, de Ai, eu verdade, sou amo, apaixonado, Pedro, eu amo. pesca, outras coisas lá também que a gente faz na Nossa. fazenda, é bom demais, cara.
E aí eu falo assim: "Senhor, me mostra se for no caminho mesmo, se eu tô no caminho certo que o Senhor quer pra mim, me mostra". Aí é exatamente isso que acontece, a pessoa fala: "Cara, depois da sua história de vida, eu tive força pra chegar até lá, pra poder, batalhar por mais um dia". Porque eu tive uma história, eu tive câncer, né. Sério? Você não sabia dessa história não? Não, Não? ué, Eu fui não. eu fui 3 vezes campeão brasileiro de supermoto, só que a primeira vez que eu fui campeão brasileiro, eu estava em tratamento de quimioterapia. Eu ganhei as 2 primeiras etapas do supermoto, do brasileiro, e aí falei: "Pô, finalmente vou me tornar campeão", que o meu sonho era ser campeão brasileiro, né, de moto. E aí, entre a segunda e a terceira etapa, saiu um caroço no meu pescoço, e nesse caroço no pescoço eu pensei que podia ser, sei lá, um impacto, um pelo encravado, pode ser um monte de É, coisa, né. uhum. Fui em vários médicos, ninguém descobria. Aí eu fui e ele falou assim: "Ó, então", ele nem tinha feito exame nem nada, já chegou na lata. Ele falou assim: "Ó, o seu câncer e tal". E eu, tipo, Oxe, cara, como? sabe aquelas cenas de filme que dá aquele blackout que a pessoa não tá escutando mais nada e fica aquele Sim, "bi", sim. aquilo ali é a maior realidade, tá, quando você descobre isso. Enfim, tive meus 5 dias ali de profunda, eh, Depressão, digamos assim, né, estado profunda tristeza. Estado, estado aham. depressivo, Sim. né, estado de falar: "Pô, cara, o que que tá acontecendo e tal". De repente eu falei assim: "Sabe uma coisa? Se eu tiver data pra morrer, eu não vou ficar assim não, eu vou viver os melhores dias da minha Ai, que vida". tudo, né. Entendeu? Aí toquei o terror nesse negócio, aí fiz o tratamento, fiz a biópsia na medula pra ver se não tinha Hum, pegado, né, medula, nem nada do tipo, não tinha, glória a Deus, estava em estágio bem inicial. glória a Deus. Mas fiz todo o tratamento no Sírio-Libanês, e aí foi onde começou a minha jornada de loucura, né. Hum, Então, isso as pessoas conhecem muito, tem no Google, se colocar aí Pedro Ren, supermoto, tem na Motorsport, tem na UOL, né, matérias, sobre mim nessa época do câncer. Mas o que que eu fiz realmente ali? Eu vivi um estilo de vida mesmo de uma pessoa que como se não tivesse nada, entendeu? Porque, existe 2 tipos de doença, tem a doença física, né, que as sim. pessoas têm, não só como um câncer, mas, vamos falar até, T4 que fala, né, que é a Sim, tireoide, né, tireoide, tem aham. tireoide, cada um tem suas doenças físicas, Sim. beleza. O problema é quando o trem a doença ela para de ser física e começa a ser mental. Uhum. Que aí é a depressão. E por É. que muitas pessoas morrem no câncer? Porque se entregam para a doença e se entregam para o Exato, tratamento, exato. mentalmente. Então a pessoa acaba entrando num câncer, que é uma doença física, e entrando ao mesmo tempo numa depressão, que é uma doença mental. E eu, por já ter tido em fases diferentes os 2, a depressão, inclusive, é pior que o câncer, eu falo isso muito. Eu tenho um livro chamado Câncer, Morte ou Ressurreição, porque para mim o câncer foi uma nova vida total para mim, onde eu descobri vários códigos que mudaram minha realidade de vida, minha trajetória. Uma é, não importa a doença que você tem, tudo vem por um propósito, e eu entendo hoje o propósito que era passar por isso, ensinar pessoas a passar por isso, tanto que eu escrevi um livro sobre isso. Que incrível. Eh não só a superação, entendi também, por exemplo, a nossa saúde mesmo, tanto o fígado, eh, a parte, como é que fala? De quando você adoece rápido, como é que é o nome mesmo? Tipo assim, quando a Imunidade. imunidade fica baixa, mais Sim, pelo estresse do que pelo que realmente você tem. Por exemplo, eu passei por um processo de quimioterapia, só que eu vivi uma vida tão intensa. feliz, tão intensa, Sério, tão Pedro? não, você é louco, foi a melhor fase da minha Cara, vida, o foi seu a exemplo de superação. foi loucura tudo isso que eu passei. Então eu aprendi muitas coisas nisso, que a minha imunidade era pra ter caído a quase zero por conta de um tratamento Sim. de quimioterapia. E ela era de uma pessoa normal. E todo mundo zero, exame ruim, a minha tranquila. Meu cabelo era pra ter caído, eu coloquei que não ia Mas você cair. sabe que o seu estado emocional interferiu, Foi né? total, mas foi Total, total, foi 100% total. emocional. Cara, e como é que você ativou 100%. isso dentro de você, essa força surreal? Você explica isso como? Como que você explica isso? Cara, então, Essa força que te do nada você foi lá para cinzas, aí você ressurgiu, assim, com essa força incrível. cara, eu sempre tive na minha visão que Deus não entrega nada aquilo que você não é capaz de carregar. E tudo tem um propósito por trás. Que quando você confia em Deus, eu carrego isso muito hoje. Deus sabe melhor o melhor para você do que você sabe para você mesmo. Então, se você fica indignado com Deus porque permitiu você ter uma doença, Ele sabe. Se eu confio em Deus de verdade, eu sei que o porquê disso é maior do que o que eu acredito. Sim, Entendeu? Porque ele sabe muito melhor o que é pra nós do que nós mesmos sabemos o que é pra nós. Então tem que ter uma confiança muito grande em Deus. E a outra é, tipo assim, cara, se eu tenho uma data pra morrer, entre aspas, que eu não tinha data pra morrer, mas quando você tá com câncer, você acha que você tem uma data que você vai bater as sim, botas. meus dias estão contados. Eu vou deixar um legado ou eu vou me afundar, Sim. entendeu? Eu tinha 2 opções. E o câncer, ele te ensina outra coisa também, que é tipo assim, eu não tenho opção. Muita gente hoje tem opção, como por exemplo, se eu ficar financeiramente rico, eu posso não ficar e tá tudo bem.
Tá Eu posso tudo bem. apenas sobreviver. É porque você começa a dar valor em outras Outras coisas e coisas. não bens materiais. Você Exato. começa a falar, eu quero viver, Mas né? o câncer, ele não tem a opção de você perder. Porque É. perder é a morte. Sim. Prosperar financeiramente, você pode tomar a decisão de falar, eu não quero e vou ficar numa vida escassa, vou viver de Bolsa Sim, Família sim. e tá tudo certo. Beleza? O câncer, você não tem opção. A Não opção é tem. a morte. É. Ou é a vitória, que é a vida, Ou é a derrota. ou é a derrota, que é a morte. Então você, na verdade, não tem essa opção. Você fala ou vencer, né? Então eu não posso ficar de cabeça para baixa. Inclusive, eu buscava energias o tempo inteiro de falar assim, eu não posso viver perto de pessoas que veem eu como uma pessoa que tá doente. Então, por exemplo, o médico chegava e falava: "Seu cabelo vai cair". Não caiu. Depois eu explico um pouquinho sobre isso, mas eu mentalmente não permiti que meu cabelo caísse. Entendeu? Mentalmente É, mesmo. Eu falei: você. "Não vai cair", e eu mentalizei, e a mentalização tem a último passo da mentalização, que é a execução. Então, por exemplo, se você passa shampoo no cabelo, sei se é mulher, né, você que é mulher, você sabe, shampoo faz cabelo, o shampoo é mais agressivo, ele faz o cabelo Sim, cair. Se sim. meu cabelo já tá sensível pra cair, eu não vou passar shampoo. Eu não Aham. passei meu tratamento de quimioterapia inteiro, eu não lavei meu cabelo com shampoo. Olha que Hum. loucura. Não esfreguei toalha no cabelo, porque toalha, toda vez, minha esposa lá, né, ela esfrega a toalha no cabelo, tem cabelo. Sim. Falei: "Então eu não vou esfregar". Eu não falei que o Aham. meu cabelo não vai cair, eu sei que se eu esfregar ele vai cair, então eu não vou esfregar o meu cabelo. Eu fui fazendo passo a passo ali pra poder que tudo desse certo, entendeu? Pra não cair cabelo, pessoas, eu tive que afastar pessoas que eu amava, tipo pai, mãe, de perto de mim. Eu que na verdade me afastei, né. Aí falava: "Cara, que egoísmo seu, tipo, afastar de pai e mãe numa hora tão dura, pode ser que o filho deles não ia mais sobreviver e você não passou esses momentos com eles, cara?". Não, porque eu chegava em casa no café da manhã e parecia um velório. Eles te passavam uma certa tristeza, Uma tristeza, preocupação, e preocupação. aí você saía daquele modo, né, energizado ali. Modo Eu vida sou louca eu sou eu sou invencível. invencível para o modo, tipo, depressão, É, entendeu? claro, E você não fez conseguia certo, viver viu. isso. E aí era: "Ah, a frutinha tá esterilizada", porque o médico falava, né, sua imunidade tá baixa, você tem Sim. que, né, no início a minha imunidade baixou um pouco, mas depois ela subiu por conta disso. Aí falava: "Sua imunidade tá baixa, você tem que comer fruta esterilizada, não pode comer sushi, não pode comer peixe cru", sabe, imunidade, Uhum, né. sim. Mano, falar pra mim que eu vou morrer daqui uns dias, que era Não essa a minha posso cabeça, comer. e não vou comer o que eu mais amo, vá pra Vai se vai se danar. danar, entendeu? Vai. Eu falei: "Não vou". E aí essa loucura, entendeu? Tipo, e aí o que que eu fui aprendendo pra resumir, né, porque, não dá pra alongar muito, mas pra resumir, o jeito que você leva a vida, o jeito que você enxerga, o jeito que você vive e a sua história, ela muda a vida das pessoas. E muitas pessoas mandaram depoimentos exatamente assim depois pra mim. Fala: "Cara, você contou sua história, eu fiz exatamente a mesma coisa que você fez e tive exatamente o mesmo resultado", entendeu. E eu acredito muito nisso. Então, se a gente se cala, ninguém ia saber, ninguém ia fazer o que eu fiz. Obviamente, o que eu fiz foi meio louco, não dá pra levar em consideração, eu nem, acho que nem dá pra incentivar, obviamente, não posso nem fazer isso, incentivar que as pessoas façam o que eu fiz, porque o cara falar: "Não pode comer isso", eu comer, "Não pode fazer aquilo", eu fazer, "Não pode, você não pode cair e tomar um impacto que a quimioterapia vai pra lá". Eu fui piloto profissional de moto, em alto impacto. Inclusive, numa das etapas, eu caí, o cara passou em cima do meu capacete. Tipo assim, a moto de trás, eu caí, o cara me atropelou em cima da cabeça, entendeu? Só que eu tinha o capacete. Eu fiz tudo de louco, entendeu? Tudo. Catéter, uma corrida, ó, tá vendo essas marquinhas? Hum. Essa aqui é um catéter que eu tinha do lado de cá, e aí numa corrida o catéter saiu metade dele que ia para o meu para as Esse veias do câncer coração. aonde, Pedro? Linfoma de Hodgkin, no sistema linfático. Mas você é um verdadeiro E milagre, né. eu fui mesmo, cara, glória a Deus por E isso. você passou a ser mais temente a Deus depois disso ou não? Como é que foi depois disso? Cara, por incrível que pareça, crer eu sempre Sim, sempre criei, né, que é fala? cria, aham. Sempre criei em Deus Uhum. muito, né. Só que eu acredito que foi muito da maneira errada, sabe, assim, não é que é maneira certa e errada, mas foi uma maneira N rasa, não de muita não fé de e muito muito. Eu profundo. tinha fé, mas era daquele assim, do meu jeito, nunca tinha lido a Bíblia, Sim. porque pra mim era assim, eu usava essas desculpas na minha cabeça. Uhum. A Bíblia pode ter sido dita por Deus, mas foi escrita por homens, e Ah, homens são corrompidos. já tem uma Eu resistência tinha aí. resistência religiosa, Aham. sabe, eu tinha uma resistência religiosa, mas queria muito em Deus, né, Sim. então minha fé sempre foi boa, mas não Uhum. era de intimidade. Sim. Era fé, mas não tinha intimidade, né. Uhum. E mas enfim, eu ganhei realmente intimidade com Deus com o Pablo. Uhum. Que incrível, né. Eu li a primeira vez que eu li a Bíblia na minha vida foi com o Pablo em S Alphaville, no BTP. Meu Deus.
entendeu? Tem Então, pessoas que são enviadas por Deus, né. Você sabe que você tá me contando sua história, eu lembrei de um livro que eu li chamado Você Pode Curar a Sua Vida. Ele é da Louise Hill, ela deu um câncer, não sei se é de pâncreas, um dos mais devastadores que tem, mais violentos. Ela curou o câncer com o poder da mente, com o poder da meditação, com o poder de conexão a Deus, de pensar positivo. Eu não sei se você estuda isso, mas de tanto eu estudar o uhum. autoconhecimento, eu sei que a maioria das doenças, e acredito plenamente, elas são emocionais. Então, assim, quando uma pessoa vem falando pra mim: "Ah, eu tô com". Ontem eu atendi uma mulher, ali na Asa Sul, ela falou assim, ela bem magrinha e falou: "Eu tô com problema de glicose, doutora, eu tô com a glicose alta e tudo". Olhei pro perfil dela, eu falei: "Essa mulher não tem gordura no corpo, ela tá com problema de glicose como?". Aí fui olhar os exames dela, não tinha nada, só a glicose aumentando. Aí eu sabia que era emocional. Então, assim, a medicina tradicional fala que não existe diabetes emocional. Eu sei que sim. Esse livro, Você Pode Curar Sua Vida, ele fala a raiz de todas as doenças. Câncer, mágoa, isso, doenças autoimunes. Então, assim, é muito nítido aquilo. E aí ela sentou na minha frente, eu falei: "Essa senhora, ela não tem". Aí ela foi e me relatou que comia muito mal. Eu falei: "Você nem tem apetite, mulher, como é que você ficou diabética?". "Pois é, eu nem como". Falei: "Quando foi que esse diabetes apareceu na sua vida?". "Quando meu marido morreu". Aí desde 2021, ela tá afundada em uma depressão que sem fim, e ela é uma senhorinha. Eu sei que aquilo é emocional. Então quando você me falou do câncer, eu falei: "Gente, como que pode?". Você venceu isso através e assim, a lei da atração, ela é bíblica, né. Sim. A lei dos pensamentos, a lei de você pensar positivo, da energia, do que quer que use a nomenclatura, a palavra. Mas quando você começa a vibrar no positivo, seu corpo fica livre de Ele doenças, se auto dessas é como se fosse uma coisas. autocura mental. Exato. Esses dias eu estava com tanta dor nas minhas costas, tanta dor, fui no ortopedista, ele passou acupuntura. Eu falei assim: "Ué, doutor, como assim?". Ele falou: "Isso é estresse". Então eu falei: "Cara, então é isso, é estresse, trabalho, excesso de trabalho, deixa eu me reconectar mais, tirar essa carga de trabalho". Eu melhorei das costas. Então, realmente, a maioria das doenças são A emocionais. minha avó ficou com Alzheimer, né, ela faleceu já, mas ela pegou Alzheimer, né, ela ativou porque ela beleza, pode falar que tem tendência, etc e tal, mas foi quando meu avô faleceu. Meu avô Pronto, faleceu, logo depois, Alzheimer, pronto. entendeu? Então é um Po gatilho mental e Acabou. emocional. Acabou. Pô, esse livro é Você Pode Curar Sua Vida, ele é incrível. Ela foi curada do câncer, aí ela ajudou milhares de pessoas, ela já faleceu, mas faleceu plena. Dormiu e não acordou, ela não faleceu do câncer. E hoje, por isso que eu, Pedro, eu cuido muito, muito do meu emocional, sabe? Quando eu vejo que algo tá por exemplo, Deus é muito claro na Bíblia, quando ele fala pro você querer dinheiro, mas que o dinheiro não seja seu senhor, né? O nosso Senhor é o Senhor Jesus. Você tem que estar ali submisso a Deus e E não ser não o dinheiro. escravo do dinheiro. E aí, quando eu vejo que eu estou muito dispersa para outros lados, eu falo: "Opa, Senhor, sem ti eu não sou nada, eu estou diante de ti aqui, eu sou sua escrava, sua serva, o que que o Senhor quer? Me guia, não deixa nada me tirar do meu objetivo". É justamente para o meu corpo não ser hospedeiro de doenças emocionais. E quando eu falo do diabetes, quando eu falo da obesidade, mais uma vez emocional. As pessoas comem as emoções e aí estão, explodindo de tanta doença, de tanta coisa. Para mim é muito claro. Eu virei um ET no consultório, quando ela vem falando: "Ah, eu tô com doença autoimune", aí eu começo a falar: "E aí, isso nasceu quando?". "Ah, quando fulano morreu, quando eu separei do meu marido, quando". É É que a gente é feito incrível. de energia, né. Exato. Então, é igual, por exemplo, quando ninguém eu vou dar um exemplo aqui de energia e frequência, que a gente tá falando um pouco disso também, né, no meio, mas quando você olha, pessoas que estão em desespero financeiro, né, que tudo é mental, né, então tem hora que as pessoas mentalmente elas entram em desespero financeiro. Puxando outro assunto no meio disso aqui, mas o que que acontece? Ela entra a frequência a gente sente num campo de 7 metros de distância. Então, quando você está em ambientes bons, né, igual você se colocou em ambientes bons durante já um bom tempo, e nós também, você anda em ambientes bons, você pega a frequência do ambiente. Então, se o ambiente é de cura, se é de prosperidade, se é de crescimento, você está pegando essa energia ela entra, né, Isso, dentro de você e isso. evita doenças, evita um monte de problemas de Exato. saúde. Mas a frequência financeira também, por exemplo, quando a pessoa entra em colapso financeiro, por exemplo, se ela se permite ser o senhor, ser o dinheiro dela, Aham. o dinheiro domina a frequência da pessoa. E automaticamente ela entra numa sensação de desespero, eh,
em vender por vender, porque precisa de dinheiro. Não sei se você já reparou isso. Toda vez que você não se importa com dinheiro, quando ele não é seu Deus, você não se importa com ele. Beleza, ele existe, mas você não se importa com ele. Você vende muito fácil. É. Quando você se importa com ele, Sim, você não vende. sim, eu Você sei não vende, disso. porque a frequência sua é em trazer pra você. E na verdade, nós somos servos, né? Então é Aham. pra servir outras Sim. pessoas. Você perde a frequência de servir e você começa a querer receber. E eu falo Exato. muito isso nas mentorias nossas, falo assim, cara, se você quer realmente crescer, vender, você tem que pegar essa energia e servir as outras pessoas e o dinheiro é consequência. Mas aí a pessoa fala, mas eu tô vendendo, querendo servir as pessoas, mas o dinheiro não tá entrando. Eu falei, porque a energia interna dentro de É. você não, ele não tá O querendo. foco tá no O dinheiro e não foco tá tem que no ser no dinheiro. dinheiro. Entendeu? Tá tudo Aí a errado. pessoa até quer que seja, mas é absurdo. Você senta com a pessoa, você fala, cara, esse cara só quer me vender. Energeticamente você sente. Então imagina, se numa venda você já consegue sentar com a pessoa e sentir a energia que ela só quer te Sim. vender por vender. Não tem um propósito ali atrás, não adianta. Imagina o restante. As doenças, a tudo aquilo, cara, você fala assim, não, eu confio que Deus é o melhor pra mim, mas você confia energeticamente de verdade, de alma? Ou você fala que confia? Você fala, entendeu? Você não se importa. Por exemplo, eu com câncer realmente não me importei com ele. Uhum. É diferente de falar assim, eu vou tentar não me importar. Não, eu Não. não me importei. Tanto que eu não aceitava que alguém falava que eu tava com câncer. Eu falei assim, cara, pra mim é como se fosse uma gripe. Eu saía igual, eu reunia com os amigos igual. Não podia ir pra locais com muita gente, né? Porque pode pegar uma gripe, alguma coisa, sua imunidade teoricamente Sim. tá baixa pra poder estar no meio. E eu falei, eu vou deixar de sair, eu vou deixar de fazer, eu vou deixar de se Nada. encontrar, não vou deixar de nada, porque é uma frequência. Então, Aham. por exemplo, o dinheiro, as pessoas, Exato. a saúde, a Exato. mentalidade, é tudo uma frequência energética. Se a pessoa não vive essa frequência energética, ela não adianta. Eu não sei se você falou que ainda não tem suas mentorias, né? Hã? Mentoria, Não tenho mentoria. ainda. Quando você vai ter as mentorias, Vou certeza absoluta, ter, vai ter as certeza mentorias tudo. Nós vamos fazer absoluta. evento junto, vamos fazer um monte de coisa, Vamos, claro. vamos fazer as mentorias que as pessoas precisam viver essa frequência energética que Sim, você tem. E pra isso elas exato. precisam estar perto de você, pra viver Exato. essa frequência, né? Exato. Isso é muito gratificante, né? muito, Caramba, não cara. tem dinheiro no mundo que pague isso não, Pedro. Não. Não. Você tá contando a história aí, e se eu te falar que eu era essa pessoa aí que você tá falando, que queria o dinheiro na raça? Eu tive um processo de autoconhecimento na minha vida, um despertar, um conhecer o meu propósito de fato aqui na Terra, foi quando eu tive esse encontro com Deus, que ativou essa identidade. Eu era uma pessoa totalmente aleatória, eu vim lá do fundo do poço, aí, só que eu sempre tive uma força muito grande dentro de mim, de procurar e buscar os meus objetivos, mas eu era uma pessoa totalmente sem identidade, pelo meu passado, pelas coisas que eu já vivi. Então, até 2019, eu não tinha identidade nenhuma, eu queria na força do braço, mas cadê o dinheiro não vem, aquela vida de escassez e tal. Até que na pandemia me deu uma crise tão forte de ansiedade que eu passava as noites com o olho estatalado. E aí eu precisei ter esse encontro com Deus. Aí minha irmã falou assim, vem cá, lê esse livro aqui, o nome desse livro é O Poder do Agora. Ele transformou minha vida. Foi através dele que eu fui até Deus. Eu sempre fui temente a Deus, mas era aquele caso que você contou, né? Acredito em Deus, mas e aí? Eu sinto aquilo verdadeiramente? Eu tenho aquela conexão, aquela intimidade com Deus? Não tinha. Eu obedeço os mandamentos, não estava nem aí para a Bíblia. A Bíblia era aberta lá, criando poeira. Então, era aquele acreditar, orar, mas não tinha aquele temor que eu tenho hoje, aquele amor. Não, a Bíblia tem que ser assim, assado. Abro, eu tenho vontade de ler cada versículo, eu absorvo, e aquela coisa me passa uma energia tão grande. Eita, é isso mesmo que eu tenho que fazer, entendeu? Eu tenho temor em obedecer a Deus hoje. E aí, depois de 2019, eu passei a parar de correr atrás do dinheiro. Falei, Senhor, eis-me aqui. Eu não quero saber de dinheiro. Eu quero essas crises fora do meu corpo. Eu quero paz. Aí eu me rendi a Deus, eu desfaleci na frente dele, foi aí que a minha vida foi transformada. Aí, Pedro, eu comecei um processo de autoconhecimento, a ler, eu ativei minha identidade, eu falei, meu Deus, eu sou uma onça, eu sou luz, o que eu tô fazendo? Parei de correr atrás do dinheiro, o dinheiro começou a correr atrás de mim. Olha que loucura. Eu falo isso muito. Aí eu li outro livro do cara que fala da lei da atração, do Bob Proctor. Ele falou assim, o dinheiro corre atrás de você se você tiver com uma boa energia. É isso. Se você não tiver correndo atrás do dinheiro. Você já vê aquela pessoa que quer ganhar por tudo. Toma. Não, ele não vai ter dinheiro. Quando eu olho um cara desse, eu falo, você não vai ter dinheiro. Calma. Se conecte à fonte, se conecte a Deus. Porque se você estiver conectado a Deus,
as demais coisas vão fluir. Aí seu casamento melhora, aí você começa a ganhar dinheiro, você vira uma fonte de abundância. Que coisa louca isso. Não, é doideira. E É, a gente vive muito um negócio também que vai muito de encontro com isso aí, que é se Deus te deu um propósito, você segue o propósito dele, é ele que paga a conta. Então, eu dou um exemplo aqui, a plataforma, um prédio desse tamanho aqui, foi Deus falando é com a as mãos gente. de Deus, né? Foi as mãos, tudo foi Deus. Só que quando Deus te dá um propósito gigantesco e você tá indo lá só cumprir o que é propósito dele, ele manda as pessoas. Obviamente você não pode ficar parado, né? Isso. Isso aí não É, existe. exato, Você não pode tem ficar isso, não parado. pode. Mas você vai fazer o seu. Hum, Aquilo que suas mãos não conseguem tocar, a mão dele toca por você. Porque o isso. propósito é dele. Se o propósito é dele, ele que manda as pessoas, ele que paga os boletos. Eu falo desse jeito. Acabou, Deus paga os boletos quando o acabou. propósito é dele. O problema é, muitas pessoas não colocam Deus no início, mas quando se lascam lá no final, quer colocar Deus no final. É. Aí ele fala, mas eu nunca mandei você abrir isso aí, ué. Isso aí é seu, isso não é meu. Se fosse meu, eu tinha falado com você antes. A gente carrega muito isso. Tipo, se Deus Isso. fala abre, fecha, a gente abre, fecha. Ele manda pessoas que é pra aquele momento, a gente viu isso já tá muito. Tem hora que ele manda uma pessoa que é só pra aqueles 3 meses lá, que precisa da pessoa daqueles 3 meses. Depois ele manda outra pessoa que é pra vida inteira, outros que é só pra um momento ali, porque tem que Isso. passar. Você pode ver na Bíblia tem vários momentos assim, né? Exato. Que ele manda as pessoas pra cumprir um propósito, cumpriu parte. Cumpriu o propósito, parte. Então, eu acredito que a vida é cheia disso, né? De pessoas que estão ali ajudando a gente a cumprir o propósito dele, não o nosso. E aí, quando você começa, né, nessa frequência tão boa, no seu caminho só começa a surgir pessoas com a mesma frequência. E se não for, ela vai correr de você. Repele, É, energia, exato. atrai ou repele? Exato. Ela não bate com você, ela corre, alguma coisa vai dar errada. O próprio Senhor Jesus, ele se encarrega de falar: não, esse aqui não vai entrar na sua vida, não. Esse aqui não vai te fazer mal, não. Eu peço todos os dias, É, Shirley, todo eu dia eu também. falo, Senhor, afaste-me de mim aqueles que não estão no teu propósito, que não estão no propósito daquilo que a gente tá fazendo. Exato. E aí, de repente, eu acho muito engraçado, tem gente que tá em casa aí e fala assim, mano, mas eu já pedi isso aí e me levou embora meu parente. Pois é, você não pediu pra afastar de você as pessoas que não estão no teu propósito, às vezes é parente seu. Não, e muitas vezes é os parentes. Infelizmente, é a realidade. Muitas vezes você vai precisar se afastar até dos parentes para você poder prosperar. Às vezes é principalmente dos parentes, É. sabia? Ah, eu entendi isso. É, principalmente. Agora eu não lembro o nome. Quem é o cara que grava os versículos mesmo aqui da plataforma? É o Erasmo. O Erasmo que é o brabo de Bíblia, tá? Eu sou daqueles que não gravam as histórias ali muito, não. Aham. Mas saia de perto da sua parentela. Pronto. Isso é um código. Foi Abraão, né? Sim, Abraão. Abraão. Ele teve que sair, se deslocar para poder ter filho. E ainda pra cometeu poder um erro, que levou o prosperar. sobrinho, não foi? Exatamente. É. Exatamente. Até afastar o sobrinho não veio o que tinha que vir, né? Sim. Então, eu acredito muito nisso, cara. Se você ficar debaixo, muito próximo das pessoas que não acreditam em você, e por que eu falo não acredito em você? Porque os parentes são os que menos acreditam em você. É. Porque eles viram os seus erros, viram suas cagadas. Eu chamo do livro, né? Chamado As Cagadas da Minha Vida. Todo mundo tem um. Um livro, né? Do período que fez coisas erradas, ou teve momentos de fraqueza, ou de procrastinação, ou de bloqueios. E aí, essas pessoas que são mais próximas de você enxergaram tudo isso. Aí depois você fala, agora eu mudei de vida. O cara, de novo, falando que mudou de vida, moço. Já falou 10 vezes isso aí. Para de mentir. Para de mentir. Entendeu? Então, não compra a ideia. Às vezes, pra prosperar, você não vai ter que mudar nem só de perto da parentela, você tem que mudar de cidade. Claro, eu já fiz isso, ué. Aí, na outra cidade, você prospera que nem nunca, mas na Isso. cidade que você nasceu, não prospera. O Pablo Marçal teve que sair de Goiânia, foi pra Alphaville. Sim. Entendeu? Tipo, lá na Exato. cidade dele não vai. Não vai. Não vai, entendeu? Então, Quem não acreditar nesse campo energético sabe que eu sou de Brasília, mas tinha 12 anos que eu tava morando no interior, lá, que eu conheci meu esposo e fui embora pro interior. Vim embora agora pra Brasília novamente tem 1 ano. E consegui, era aquela pessoa que conseguiu prosperar remando contra a energia negativa e eu era o único ET remando ali dentro. Uma cidade do interior com pessoas de baixa frequência, não todas, claro, porque depois eles estão assistindo aqui vão me matar, mas não são todos, mas a maioria eles sabem disso. não fala o nome. Não, baixa frequência, a pessoa compra um carro, tá roubando. Então, quando você tá num campo energizado muito ruim, é difícil demais. Pra que você vai ficar lutando com aquilo ali? Você precisa sair dali. Então, assim, um lugar extremamente pesado, de pessoas que não prosperam, E aí, eu precisei sair de lá. Chegou um momento que eu tava já tão ET, tão doida, tão transbordando, que eu falei, aqui não dá mais pra mim. Falei pro meu marido. Aí ele deixou todos os negócios lá, ele se desloca daqui pra lá, porque eu precisei mudar de lá. E
ele entendeu, graças a Deus que ele entendeu, né? Caiu na mesma frequência que eu, porque dependendo de onde você esteja, eu gravei um vídeo e viralizou esses dias falando sobre isso. Dependendo de onde você esteja, você não vai conseguir prosperar. É incrível isso. Porque as próprias pessoas te puxam para trás. É. É um bando de vizinho gritando com som alto. Você quer final de semana, você quer ir para um lugar, tá todo mundo na mesa do boteco bebendo, é só aquilo que eles sabem fazer. E aí, como é que você vai se conectar com coisas boas daquele jeito? É impossível. É aqueles 5 dedinhos, né, que fala novos ambientes, novas ações, novos ambientes, novas pessoas, novas ações, novos resultados, né. Então, espera aí, novos ambientes, novas conexões, novas ideias, novas ações e novos resultados. Então, Exatamente. tem que passar por isso. Se você não trocar o ambiente, não trocar de pessoas, você não tem como ter novas ações, não conhecer novas pessoas, ter novas ações e ter novos resultados. É impossível. Eu não mudei para Alphaville, eu peguei a frequência de Alphaville, Sim. né? E eu acredito que, eu até falei isso já, eu não acredito que você tem que ir para Alphaville depois não, você tem que ficar aqui, mas vamos, Vocês vão me convencer vamos Tem lá. 6 meses eu vou. Vocês vão me Alphaville, o convencer. segredo de Alphaville não tá em Alphaville, está Uhum. na energia da cidade, Exato. entendeu? As pessoas na mesma Na mesma frequência. frequência. Então, você tem a opção de ir para Alphaville, e eu fui muitas vezes para Alphaville para pegar a frequência. Era assim, uma semana vai para lá, pega a frequência, volta. Frequência começou a baixar, vai para Isso, Alphaville, é pega tipo a recarregar a frequência. É tipo bateria. recarregar. É. Você tem ali, bota o carro, o BYD, né, o carro elétrico ali na tomada, Sim. carregou, você tem um tanque por uma semana. É. Aí depois vai para lá e carrega de novo. É É desse engraçado. é engraçado, mas é uma realidade. Demais, oi. É uma realidade. Só que aí eu falei assim, cara, a gente tem que ter esse negócio em Brasília, a gente tem que criar a própria energia. Eu tenho a opção de ser o carro que carrega ou o carregador. Entendeu? E aí foi onde a gente começou a construir tudo isso aqui, cara. Porque a fonte de energia, a gente primeiro, beleza, larga os parentes, larga tudo, muda o ambiente e tal. Mas por que, que a gente não muda o nosso ambiente? Às vezes não é um ambiente de casa ali, dos parentes, mas eu tô falando de criar dentro da própria cidade um novo ciclo, entendeu? Um novo ambiente, onde a gente se torna o carregador dessas baterias. Sim. E muitos mentorados nossos, por exemplo, passavam aqui. Eu lembro da Naara, que foi a mentorada nossa aqui, ó, eu vejo muito resultado, cara. Ela não fazia 3, 4 mil reais por mês, fatura 500 mil reais agora, Nossa. entendeu? E ela vinha aqui, de vez em quando eu encontrava ela na garagem, ela só ia pro subsolo, aqui na garagem, no subsolo 1. E eu chegava e falava, o que que você tá fazendo aqui, Nara? Ela, não, só vim aqui pegar frequência. Aí ela ia embora. Olha que loucura. Que Aí eu comecei a loucura. entender, falei assim, agora isso aqui tá se tornando o que a Alphaville é. É um Ai, carregador, é um novo ambiente, é um ambiente onde a pessoa vem aqui, pluga a tomada, recarrega de frequência, de energia e vai pro mundo para poder gastar essa energia, né? sim, Porque o sim. carro, você tem que estar energia enquanto ele tá no carregador. Depois você tem que tirar do carregador e ir pro mundo Exato, utilizar do carro. Eu acredito exato. muito nisso, Eu entendeu? também. Aqui, o hub, a plataforma, virou uma fonte de energia pra gente fazer. Vir aqui, a gente se conecta, gera frequência, gera energia, volta pro que a gente tá fazendo pra poder botar essa energia. Até porque você chega num momento que você só se conecta, só serve para você se conectar com pessoas que estão falando a mesma língua que você. Não falar das pessoas, falar de projetos, de sonhos, de metas, sabe? Então você quer estar conectado com aquilo e isso faz toda a diferença. Aí existe o campo, existe o time daquelas pessoas que estão nessa energia aqui do hub, né? De prosperidade, de metas, de sonhos, de como alcançar. E aquelas pessoas que estão falando da vida das pessoas, que aquele lugar não serve pra gente mais. Sabe? Exato. Para mim não serve mais. É por isso que hoje a gente é intitulado como o quê? Eu acredito que você também. Para alguns amigos que você tinha no passado, alguns colegas, ele ficou metido. Eu sou assim hoje. Ela tá metida. Mas não é, Virou gente. coach. Virou coach. Não é, galera. É porque nós mudamos a frequência. Aqueles papos, aqueles lugares, aquela futilidade, não serve mais Não pra serve. gente. Só serve falar sobre outras coisas que nos elevam. Quando você entende de energia, a gente parece até bater na mesma tecla, mas quando você entende de energia, até os lugares, Pedro, que eu entro, eu sinto. Você acredita? Também. Eu tenho uma sensibilidade a sentir a energia. Então, até os lugares que eu chego, que eu entro, eu falo, não, esse aqui não é um lugar pra mim, ou esse aqui é. Eu senti aquilo daquela pessoa. É por isso que eu me tornei um imã de coisas boas, graças ao meu bom Deus, porque as pessoas ruins nem ficam no meu caminho, elas logo repelem e vai embora. Esse negócio é tão engraçado. Eu fui fazer uma reunião uma reunião que o pessoal ali mapeou, das pessoas que estavam aqui, né, no dia da inauguração. Não vou falar nomes, obviamente, mas foi muito engraçado, porque trouxe essa pessoa para uma reunião aqui.
pra fazer uma reunião com a gente, até pra ver se fazia sentido a pessoa entrar no hub, né. Aí na hora que eu sentei na mesa, eu falei assim: Você sentiu, Nossa, Pedro? na hora, eu falei: "Véi, Ah, isso não é rola". muito Na hora que eu verdadeiro. comecei a trocar ideia, eu não posso falar detalhes aqui, que senão alguém vai Sim, assistir senão vai depois, mas depois eu saber. te conto aqui. A Aham. pessoa, se vocês me perguntarem no particular depois, eu conto. Aham. Mas a pessoa começou a me apresentar uns trem, velho, Eu era pelo que ela completamente falou, você contra o que já a gente acredita. Eu falei: "Meu Deus, como é que eu faço pra sair dessa sala, velho?". Aí eu é já falei muito assim: forte "Ó, isso aí, viu, é fulano muito me chama forte. aqui", aí ele já foi lá me chamar, eu falei: "Ó, então, vamos encerrar aqui que eu tenho que fazer tal coisa ali", e vazei na hora, cara, porque eu É falei: muito "Cara, forte. é você sentar no lugar e você sentir a frequência, você chegar no ambiente, você fala: 'Cara, aqui é um ambiente ruim, pesado'". Na hora eu Né, sinto. aqui é uma pessoa pesada, a gente sente esse negócio. Por exemplo, a minha esposa, ela ainda gosta um pouquinho de ir pra, tipo, na praia, Uhum. entendeu? Tipo, Sim. mesmo de dia ali, às vezes, né. Aham, Só que sim. eu falei pra ela, esses dias pra trás, ela falou: "Não, mas é de dia, nós não estamos indo pra show, nós não estamos indo pra Aham. né". Falei: "Não é o show, é o É ambiente". o Não tem como ambiente. um ambiente ela fala que eu sou exagerado, mas Não é eu não. vou ser exagerado e eu já comprei essa ideia na minha Sim, vida que eu sim. não tem meio termo Aham. nisso, Não. entendeu? Não tem negociação. O ambiente de noite tem festa, álcool, droga, um monte de coisa. O ambiente. De dia mudou o ambiente? Não. A energia Ele tá fica lá, a energizado, energia tá claro. lá, as Tá, drogas, a energia, a tá, bebida, o álcool tá tá nesse lá. ambiente. Eu não sinto, eu não consigo E entrar num lugar desse e me sentir bem, exato. entendeu? Eu virei uma esponja. É. Eu entro nos lugares e capto energia, porque eu aprendi a fazer isso em Alphaville, né, de virar uma esponja, entra lá, capta energia, volta pra cidade. Aí eu chego num ambiente desse, você capta a energia é ruim, aí depois você tá doente, gripado, um monte de coisa, fala: "Por quê?". Claro, Porque eu virei a claro. esponja, eu peguei a energia de todo mundo que passou ali naquele local, Exatamente. entendeu? A ca locais, casa, a sua cama de casa, ela tem energia, sabe, tudo tem energia, entendeu? Tudo, Tudo tem tudo. E é o energia. bem ou o mal, tá? É o bem ou o mal. E é bem Então só isso. existe isso, só existe 2 energias, ou é boa ou é ruim. E o muro é nossa, eu ia falar, É. o muro é do lado de lá, pronto, eu ia falar: "O É. muro é do", É. o muro é do lado de lá. Sim. Você não pode ficar indeciso, cara, no meio do muro. Se vocês que estão aí em casa não entenderem sobre ó, o mundo é tão absurdo em energia, se você falar: "Eu não acredito em Deus, eu não acredito na Bíblia", beleza, então vamos para o lado normal, tá. É. Se você olhar, o planeta Terra, ele gira em torno do Sol. Agora não é possível você não acreditar em sol se você acorda todo dia, se não acreditar que tem um É. sol lá em cima, né, mas, por que que ele gira em torno do sol? Por conta da energia, É. centro de massa energética. Sim. Então, se não acredita, no que a gente tá falando de energia, de espiritualidade, acredita pelo menos no cosmo, Não, entendeu? tem várias. Eu fui num evento de autoconhecimento agora, o último, eles falaram que, assim, tem várias maneiras de você falar em Deus, tá? Eles falam em energia, em luz, em campo energético. Então, pronto, eles dão o nome que quiser, mas é sobre isso É, aí. né, É sobre isso, é nosso sobre o Deus é bem um e o Deus de mal. luz, É, entendeu? Muita gente às é. vezes não entende, mas nosso Deus é um Deus de luz, né. Exatamente. E a luz não condiz com coisas destrutivas. Eu falo que amizades ruins, lugares que têm bebedeiras, lugares que estão falando da vida do outro, ali são vampiros que sugam, que drenam sua energia. Então, por mais que você chegue ali recarregado, você não tem que ficar ali, porque aquilo ali vai te drenar, sabe? Até os parentes, até mesmo os próprios parentes juntam todo mundo. Infelizmente, eu vim de uma família, né, uma rede muito escassa. Então, eu sou assim, aquela pessoa que prosperou em meio ao deserto. Então é muito complicado para mim hoje ficar me conectando com todo mundo que tá não é não, eu nunca falei aqui sobre dinheiro, eu estou falando sobre energia. Até porque ontem a minha irmã me falou um negócio assim: "Shirley, mas e se a energia estiver boa?" A gente comenta muito sobre isso. Se a energia, o campo energético estiver bom e a pessoa estiver lá na escassez, eu falei: "Meu amor, se ela mudar a chave dela, se ela mudar o campo energético dela, se ela encontrar o Senhor Jesus, ela não vai ter a vida escassa mais, ela vai sair dali, ela vai encontrar recursos, Deus vai tirar ela dali, não tem como ela ficar lá. É bem isso, Então né. é sobre isso, é sobre você não se sentir mais em lugares que drena, o que você tem de bom, né. Não dá. Olha que louco. A minha esposa, ela teve a gente já teve umas discussões meio doidas, assim, sabe, mas por conta do um novo estilo que ela me conheceu um Pedro e eu me tornei outro Pedro Ai, que durante o bom processo, isso. né, pro lado Aham, bom, é tá, claro. pro lado bom. E só que às vezes a pessoa não acompanha isso, e aí tinha uns eventos lá
Inclusive, eu vou deixar nesse podcast mesmo, não tô nem aí. Não tem necessidade de aprovação nenhuma. É, a Mas eu gente não estava liga num pra isso, evento de não. família dela, né? Uhum. E nesse evento de família, todas as mulheres da família da minha esposa, elas são divorciadas. Então elas carregam um espírito de divórcio Uhum. dentro da família inteira. Toda, Sim. 100%. A Camila é a única que é casada, da Aham. família inteira. Sim. Todas já foram, mas são divorciadas. E aí vem aquela energia de os homens que estão lá é piadinha de falar assim: fui pra balada e para lá com fulano, e Sim. papapá com ciclano, aqueles trem, sabe? E Uhum. as mulheres falando mal de casamento, ou seja, tem uma energia, Você vê o papo da o mesa, né? papo da mesa, entendeu? E eu não adianta, eu não aguento É, não mais isso. sabe disfarçar. Eu não sei disfarçar, eu não aguento. Aí dá 8 horas da noite, às vezes eu tenho que ir, né? Porque comando da esposa se obedece, né? De É, ir. Mas sim. aí deu 8 horas da noite, eu falo assim, eu não tô aguentando mais de sono, eu preciso ir embora. É. E aí eu pego e vou embora. E às vezes ela fica brava porque ela fica e eu vou embora. Porque eu falo, eu não aguento, tô morrendo de sono. Porque a energia tá baixa. E eu não aguento ficar. Aí quando tá com os meus mentorados, igual a gente às vezes faz uns rolês, vai lá pra Vira o fazenda, dia, vira a noite. 3 da manhã nós estamos jogando poker, já não é mais poker, aquele negócio ali virou um empreendedorismo com ficha um É, com o outro, empresta pra é. cá, juros pra... Não, é uns trem meio doido que a gente inventa. Aí fala, mas com seus mentorados você fica até 3 da manhã e Mas não é tem outra sono. coisa, é Eu outra falei, coisa. caralho, a energia, É, eu carrego a bateria o tempo inteiro, é como se eu tivesse plugado numa tomada. é, E o outro, eu tô descarregado, entendeu? Eu é. não sinto aqui. Então, não tem como viver nesses dois ambientes. É uma loucura isso. É igual o meu marido, ele fala assim: "Ah, mas vamos lá, conectar com os parentes, com não sei o quê". Eu falo: "Cara, ir pra aquela mesa onde só tem bebida alcoólica, o mais evoluído que eles falam é a vida das pessoas ali, não dá pra mim, aí eu aguento um pouquinho, aí eu sou aquele ET, aquela metida que tá ali, que não é metida, porque você Não, não tem não. papo, você não tem assunto pra falar sobre aquilo". Fala: "Eu não vou, eu quero falar sobre outras coisas". E aí você começa a se retirar dos lugares por conta disso. Glória a Deus, né? Glória a Deus, isso é transbordar, sabia, Pedro? Aham. Isso, a gente começa a transbordar coisas boas, as pessoas começam a querer, as que querem a transformação mesmo, elas querem conectar a gente, e a gente ensina, para quem quer, eu ensino o caminho, eu falo, ó, vai por aqui, faz isso, lê esse livro e tal, mas quem não quer, infelizmente, vai É. ficar naquela vida. Agora tem que pagar o preço, tá? Tem que pagar o preço, não é? Porque não rola, cara. Parente, mesmo sendo parente, não importa. Quem não paga o preço não gera transformação. Eu já quis fazer, já fiz Você já muita, tentou ajudar algum de parente e não graças, claro, adiantou? faz. Ó, tá aqui, eu te presentei com o método Sim, IT, eu te dou isso isso. aqui, você pode participar. Primeiro que não faz, e Aham. segundo que mesmo que participe, Não, não. não vai. Quando eu mudei de vida, eu paguei na época era R$ 200.000 pra mentoria do Pablo, né, que era o conselheiro. Quando eu paguei esses R$ 200.000, Olha eu pra você ver falei, que agora, coragem, pagar 200.000, você é que louco. coragem, É, entendeu? então, hoje é 350.000. Aí, tá vendo? Eu já mudou. E era 4 meses. É só pensar, 50, 50, 50, 50. É 50 mil por mês. Entendeu? Sim. Eu falei, cara, se esse cara aqui falar que pra prosperar eu preciso plantar bananeira e fazer xixi plantado bananeira, eu vou Acabou, eu fazer. vou fazer o Eu que vou ele fazer. Eu falar. não tô nem Você tava aí. com o coração aberto, você tá Tava, vendo? tava coração aberto, Por isso que total. fluiu, por isso que deu certo. E fora Exato. que você pagou 200.000. Então, assim, você queria muito aquilo. Muito. Se a pessoa não quiser muito aquilo, É isso. Só que a pessoa que quer muito, ela paga o preço. ela paga o preço. Porque, ó, eu já fiz palestra de graça. Já fiz algumas. Eu não faço mais palestra de graça. É muito, muito raro. Na verdade, não é que eu não faço, é muito raro. Mas todas as vezes foi o mesmo resultado. Você tem 700 ingressos, entre aspas, inscritos. Chega aqui, tem 50, 100 pessoas. Porque a maioria não vem, porque não pagou. Porque não Entendeu? Não pagou. pagou. E mesmo às vezes, vamos falar que choveu. Brasil tem isso, né? Choveu. Ninguém sai de casa. Agora, se eu paguei R$ 200.000 pra uma mentoria, cara, pode chover, pode ser o que for. Eu pegava era avião, ia pra hotel lá em Alphaville, ficava, não perdi um segundo. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair, eu era o cara que mais executava. Por quê? Eu falei, mano, ó, cada dia que passa é quase R$ 2.000, entendeu? De boleto por dia. Então eu vou moer isso aqui. É. Eu vou aprender tudo, eu vou estudar tudo, eu vou executar tudo, eu vou fazer tudo. E aí, agora, o parente quer pagar esse preço? Não, Sabe? é o que vou te fazer a pergunta aqui agora. Você tem um médico de R$ 1.000 e um de R$ 150. Qual que você vai querer ir? Qual O que de 1.000. você que tá aí, você vai falar assim, esse é o melhor. Você tem um de 1.000 e um de 150. Qual que você vai querer ir? O de 1.000. Então as pessoas só dão valor no
que tem que pagar, no que é mais difícil acesso, no que você tem que suar a camisa. Mas tem que ser exclusivo, cara. Tem que ser Porque não é pra exclusivo. todo mundo. É porque, Não, na verdade, a mudança, o resultado, ele é pra todo mundo que decide deixar de ser todo mundo. isso. Entendeu? E aí tem aquele negócio: um lugar que todo mundo acessa não é um lugar bom. Você pode ver, todo mundo quer o quê? Vamos levar para o âmbito das festas, só para a galera entender, alguns aqui que provavelmente vai estar assistindo. No âmbito das festas, todo mundo quer o camarote, Aham. né? Então, a pessoa não quer ir pro Não, pro povão. povão, Não, pra ela quer ser pipoca. vista. Agora, ambientes exclusivos, eles são mais caros. Ambientes que têm resultado, eles são mais caros. Ambientes, bom, por exemplo, um cara que fecha contrato de 10 milhões, empresários que faturam bilionários ou multimilionários. Você acha que ele tá no boteco da esquina tomando cerveja? Ele não tá. Ele tá no restaurante top, tomando vinho de 2, 3 mil reais, comendo. Ele não está se alcoolizando, tá? Ele tá tomando o vinho dele ali, degustando aquele Degustando. vinho, entendeu? Aquela comida maravilhosa. E outra coisa, sábado e domingo não é sábado e domingo pra ele, só são nomes. São só Sábado e nomes. domingo é trabalho, é buscar seu objetivo. Não que as pessoas têm que se matar a trabalho, mas se você quer aquilo, não tem sábado e domingo. Não tem. Não é igual as pessoas fúteis que falam, não, sexta-feira, sextou. Sextou. Aí o sextou, vai pra mesa do bar e fica até domingo. Aí, o que você vai conseguir com isso? Eu gravo vídeo demais, assim. Então, é mais caro esses ambientes, entende? Uhum. Então, não tem como você falar que você é bom e não ser caro. Entendeu? Não adianta você falar que o ambiente é bom e ele não. É porque um dos filtros, inclusive, para poder ser exclusivo, é o financeiro. Um médico aí, ó, o meu endócrino, o Dr. Bruno César. Ah, você conhece, óbvio, né? Conheço, aham. O Bruno César. O Bruno César, a consulta dele tá R$2.500. Porque se ele colocar a consulta dele em 1.000, ele não consegue atender. De Exato. tanta gente, ele não tem agenda. Aí, Aí, o que ele faz? Eu jogo pra 2.500 pra filtrar. Eu não quero todo mundo. Eu quero ele os quer as clientes pessoas que vão dar valor e fazer o que ele propor. Exato. E o cara que paga 2.500 na consulta faz. E ele já Faz, mapeou. ele O faz. cara que paga R$200 na consulta, às vezes fala, mano, foi só R$200. Ele não vai fazer. Ah, não ele preciso não fazer, vai. foi só R$200, não vai mudar nada na minha vida. Mas o cara que paga Exato. 2.500 fala, mano, eu tô pagando. Você já parou pra pensar que 2.500 é mais do que um salário mínimo? É, Numa consulta, entendeu? exatamente. Então o cara vai fazer. Vai fazer. Ele vai fazer. Entendeu? E aí surte efeito, e aí fala, poxa, esse médico é bom, porque ele propôs uma coisa que ia dar certo, a pessoa se propôs a executar e deu certo. Mas é muito disso também que você falou. Eu gostei que você pegou num ponto muito importante. Não é sobre só o quem te entrega a receita, é sobre você fazer a receita, né? Tem muita gente que é boa, por exemplo, cara, você pode chegar aqui, eu posso ensinar um monte de coisa pra qualquer pessoa. Se ele não fizer, não vai dar certo, porque não fez, entendeu? Eu não sou babá, eu falo muito pro pessoal, eu falo, eu não sou babá, eu sou mentor. Mentor te ensina, mas se você não executar aquilo que foi ensinado, não vai te dar resultado nenhum. Não vai. Já tive gente que fez a minha mentoria, e falo isso aberto aqui pra galera, que não teve resultado nenhum fazendo minha mentoria. Não fez? Não fez nada. Uai, como é que é ter resultado Nada. sem É fazer? osmose. O cara chega aqui, paga e olha pra cima e fala: agora desce. Desce o quê? O quê? Nem Deus não Tem que desce se descer você uma não fizer sua marreta na parte. cabeça do cara. Nem Deus não vai descer se você não fizer sua parte, meu É amigo. claro. Deus não vai agir. O cara paga e fala: agora vai vir. Não vai vir se você não fizer, mano. Porque o Pedro tem o resultado que teve. Ó, vou falar pessoas do ecossistema que tiveram resultado: Patrícia Pimentel, Nésio Monteiro, Thiago Rocha, Pedro Ren, Erasmo. Tem mais alguns outros ali que tiveram resultado. Só quem fez. É aquele 1% do 1%. Entendeu? Tem 1% que quer mudar de vida. E tem 1% que tem coragem. 1% do 1% que tem coragem de fazer. Exato. O resto acha que é osmose. É. Cara, você quer receber por osmose? Bota seu dinheiro no CDB. Entendeu? E fica quietinho E lá. fica quietinho lá e não gasta E- nada, economiza. É, Que e um de- dia, e- talvez, você vai ter alguma coisa na sua vida. Talvez, que depende de quanto que você colocar lá, você não vai ter dinheiro pra nada. É. Vai ser um rendimento pouquinho. Então, Exato. Na primeira pancada aí, a inflação come seu dinheiro inteirinho. Exatamente, mas isso é muito real, sabe? Depois que eu comecei, e tudo que nós estamos conversando aqui começa aonde? Na mentalidade. Total. Mudança de mentalidade. Sabe, a crença de escassez, Pedro, ela grita muito nas pessoas, sabe? Quando fala assim, R$2.500. Ah, meu Deus, o quê? Não, dá valor, sabe? R$2.500 para você. E os benefícios? Você vai ter sua vida transformada, sua saúde, enfim. Mas a crença de escassez grita e faz com que as pessoas não avancem mais e mais.
É muito caro. Não, não é caro. Você vai se conectar com pessoas melhores, você vai ter uma eu entendi isso agora também. Eu era a pessoa cheia de crenças limitantes, que eu fui criada num ambiente de muita escassez. Então eu conheço os 2 lados. Aí eu me despreguei, me libertei daquela escassa e hoje eu tô em outro lugar totalmente diferente. Mas é sobre isso, se você for escasso não, tem o rico escasso, tá. O que tem dinheiro Eu era, hã? eu O que era. tem dinheiro, mas ele é escasso, ele é miserável, ele é escasso, então tem o que é Sei. cheio de dinheiro. Meu marido esses dias ele entrou no carro de um fazendeiro, que ele mexe com venda de fazenda, essas coisas, aí ele entrou no carro de um fazendeiro, um carro popular, riquíssimo, me mandou mensagem na hora, carro popular, sem ar condicionado, todo sujo e umas frutas atrás, umas bananas no cacho para ele poder lanchar. O cara podre de rico. Falei: "Cara, eu não quero a vida desse cara nem de manhã até meio-dia". O cara ele tirou foto do Não lanchinho do desfruta. cara, que ele estava no banco de trás, ele falou: "Olha aqui, se eu te falar que esse cara é podre de rico, você acredita? Não". O cara não desfruta. Então, assim, tem vários lados da moeda Crença, entre cara, crença, agricultores, às vezes o cara ganhou dinheiro, mas a pobreza não saiu de dentro dele, né. mas tem uns agora tem Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, já tem uma outra frequência, viu. Eles lá tem aeroporto e um fica empilhando avião maior para o outro ficar embaixo, entendeu. Já Tem já outra frequência lá, tá. Inclusive eu é conheço um outro lá. não é outro Aham. agro, ali já é um agro que a É. galera anda só de Dodge É, Ram, lá é galera é brava, tá. Agora aham. mas tem muito lugar aí, principalmente no Mato Grosso, que é assim, tá. Que é desse jeito aí, galera É. tem fazenda, às vezes 50.000 hectares, 20.000 hectares e os cara anda num carro sem ar-condicionado, sem Não, você segurança, tem sem que nada e Não, você tem que cair no desfrute e desfrutar, né. Você tem desfrutar. que ter tempo de qualidade, você tem que morar bem, comer bem, andar num carro bom, senão a vida também não A tem graça nenhuma. verdadeira riqueza tá no desfrute. Exatamente, Deus criou tudo para no último dia não é descansar, é desfrutar, entendeu. exatamente. Então, se não tiver desfrute, não tá cumprindo o propósito de Deus. Exato. E inclusive aproveitando aqui agora a ocasião, esse momento que eu tô vivendo aqui agora, aqui dentro do hub, com o Pedro, assim, esteve no meu mural dos sonhos, está. A minha progressão, a minha me conectar com pessoas, assim, com essa energia, está aqui. Por isso que hoje eu tenho prioridade no que eu falo, tudo começa na mudança de mentalidade. Porque tá aqui para mim hoje com você é as mãos de Deus, assim, Glória a é Deus. Deus totalmente na minha vida. Eu comecei a atrair coisas boas e assim, foguete, E é sabe, eu só o não começo, nós vamos fazer é muita só o coisa grande. Nós começo. vamos fazer muita coisa Com grande. certeza. Eu tenho certeza absoluta disso. É isso. Deixa uma frase final pro pessoal aí. Bom, a frase final resumindo tudo que nós falamos, é que primeiramente se conecte com Deus, tá? Deus, ele é tudo na nossa vida. Se você busca primeiramente a ele, obedecer os mandamentos dele, pode ter certeza que sua energia vai mudar. Segundo, ser um bom vendedor, tá? Treinar seu lado de vendedor, quando eu falo, é de você fluir. Mas isso não existe sem ativar sua identidade. Então, você só vai ligar uma câmera, ter coragem de fazer as coisas, ter coragem de falar, se você ativar sua identidade. Saber verdadeiramente quem você é em Deus. Porque quando você tem certeza de quem você é em Deus, você não tem vergonha mais de nada. O julgamento das pessoas não interessa mais para você. Então, foi isso que aconteceu comigo. Ativar sua identidade, ser um bom vendedor, ser bom no que você faz. E a minha mensagem é essa. Bravo demais, braba É. demais. Ó, seguinte, estamos encerrando mais um Globalcast aqui. Então, já clica aí no botão. Se você chegou até aqui, clica aí em curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Esses trem tudo aí que eu não gosto nem de falar, mas enfim, tem que falar, né, cara? Então, porque aí a mensagem vai chegar para mais pessoas, vão acompanhar pessoas brabíssimas dentro disso aqui. A gente inaugurou aqui, na época foi com o inclusive tava tudo bagunçado, não tinha luz, né, ô Iago? Não tinha nada. Foi tudo meio na louca aqui naquela época lá com o Felipe Sestari, que fala sobre o nome dele, né? Sestari, que é o do Iron Talks. Sim, Felipe sim. do Iron Talks. Então, aqui vai passar muita gente braba dentro do Globalcast aqui, igual a Shirley aqui também. Então, tamo junto até depois do fim. Segue ela, segue nós aí e vambora. Tamo Beijo, junto. beijo. Tchau, tchau, Valeu. gente.